Senhor presidente, encontra-se em análise na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania projeto de lei da Câmara de número 28 de 2016 do Supremo Tribunal Federal que dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da República. Por óbvio, não apenas do subsídio do Procurador-Geral da República, mas pelo efeito cascata e de vinculação, isso traz enorme impacto em nossos estados. Este projeto, senhor presidente, ele contém 4 artigos. No artigo 1º da proposição é definido que o subsídio mensal do Procurador-Geral da República será de R$ 36.713,88 a partir de 1º de junho de 2016, passando a R$ 39.293,32 a partir de 1º de janeiro de 2017. Já o artigo 2º determina que as despesas resultantes da aplicação da proposta correção à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União. O artigo 3º estabelece que a implementação do disposto na lei proposta observará o artigo 169 da Constituição Federal. Finalmente, o artigo 4º define que a lei proposta terá vigência na data da sua publicação. A matéria foi distribuída para análise desta Comissão de Constituição e Justiça e posterior encaminhamento à Comissão de Assuntos Econômicos, assim que houver a deliberação por parte desta comissão. Nesta comissão foi relatada pelo eminente senador Waldir Raupp, que apresentou o relatório concluindo pela aprovação deste projeto. Foi dado vista coletiva. E nós estamos apresentando um voto em separado, recomendando a rejeição dessa proposta pelos fundamentos que apresentamos. Conforme preceitua o artigo 132, parágrafo 6º, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, é permitido ao membro da comissão que não concordar com o relatório dar voto em separado, o que estamos fazendo nessa oportunidade. Preliminarmente, cabem aqui questionamentos a respeito do não atendimento, senhor presidente, ao disposto da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os projetos de lei que resultem em aumento de despesa com o pessoal. Importante chamar a atenção, senhor presidente, que nós estamos afastando, nós estamos impeachmentando uma presidente da República exatamente por ter atentado contra as leis fiscais e orçamentárias do nosso país, o que está consagrado no artigo 85 da Constituição Federal. E por ter atentado contra as leis fiscais e orçamentárias do país, a presidente afastada mergulhou o nosso país numa crise econômica de elevada repercussão social. A parte mais perversa desse impacto social, naturalmente, são os 12 milhões de brasileiros, senador Ronaldo Caiado, que têm carteira de trabalho, mas não têm aplicação para a sua carteira de trabalho. Então, a lei de responsabilidade fiscal e o impeachment da presidente Dilma precisa ter um efeito pedagógico, didático, sobretudo para essa quadra fiscal que o nosso país está enfrentando. Não há na história da República Brasileira uma quadra fiscal tão complexa como essa, que pode comprometer, sim, nos próximos anos, a solvência do Estado brasileiro, à medida que nós estamos caminhando para termos 75% da nossa dívida bruta em relação ao nosso produto interno bruto. E as concessões, elas não param. Nós estamos contratando despesas sem analisarmos se temos, no curto, médio e longo prazo, receitas para que nós possamos honrar essas despesas. Chamo a atenção porque isso me parece fundamental e verdadeiro nessa quadra brasileira. Mas, segundo o artigo 21, senhor presidente, da Lei de Responsabilidade Fiscal, veja bem, Vossa Excelência,
e todos os membros desta comissão. Segundo o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são nulos os atos que não tragam a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício da entrada em vigor e nos dois seguintes. Trata-se de uma premissa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo deve ser acompanhado de memória de cálculo, já que a ausência das premissas e metodologia empregada impede que o Congresso Nacional faça qualquer avaliação técnica da correção das estimativas apresentadas. Do contrário, nos tornaremos meros carimbadores dos valores apresentados. Portanto, o acesso a esses anexos e a essas memórias, elas são pré-condição para um juízo de valor. Além disso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016 reitera e detalha as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal ao dispor no seu artigo 98. Os projetos de lei e medidas provisórias relacionadas ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados de, primeiro, premissas e metodologia de cálculos utilizados conforme estabelece o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, demonstrativo do impacto de despesa com a medida proposta por poder ou órgão referido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando ativos, inativos e assim como pensionistas. Salvo o melhor juízo, até o momento, não foi apresentado o demonstrativo do impacto de despesa com a medida proposta por órgão, como determina o artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destacando, como disse, ativos, inativos e pensionistas. Também, senhor presidente, de novo, salvo o melhor juízo, não foi comprovado se serão respeitados os limites de despesa com o pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, não apenas o Poder Executivo deve cumprir limites com gastos de pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso serve para a Justiça, isso serve para o Ministério Público, isso serve, enfim, para o Tribunal de Contas e assim por diante. Portanto, é uma determinação para o Estado brasileiro. Entre as informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela LDO de 2016, mas não enviadas ao Congresso Nacional pelo órgão a quem compete o controle administrativo, eu cito, primeiro, estimativas dos impactos orçamentários financeiros dos ajustes do subsídio do Procurador-Geral da República, segregando o impacto entre ativos, em ativos, inativos e pensionistas. Segundo, demonstração de que as novas despesas, conjugadas com a evolução legal das atuais despesas com pessoal, considerando as expectativas de novos provimentos, não resultará na ultrapassagem dos limites de despesas com pessoal estabelecidas no artigo 20 e 22, parágrafo único da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos que ressaltar que, quando oficiado, o Ministério Público da União encaminhou tempestivamente essas informações para o caso do PLC 26, que trata do reajuste de seus servidores, ou seja, analistas e técnicos. No entanto, do material encaminhado à época não constam os efeitos do presente PLC que impacta o pagamento dos seus membros. Nesse sentido, seria necessário o envio desta estimativa de forma a comprovar o cumprimento das normas constitucionais e legais, que cabe à Comissão de Constituição e Justiça não apenas avaliar, mas avaliar e corrigir se necessário. Salvo engano, não foi possível identificar o envio desta nova estimativa de forma a permitir que seja avaliado o cumprimento do comando constitucional. Com relação ao reajuste proposto no PLC 28 de 2016,
é importante lembrar que o valor do subsídio mensal do Procurador-Geral da República, como disse anteriormente, vou reafirmar, também apresenta impacto, não só na União, mas também em estados brasileiros. E aí é preciso, senhor presidente, que a gente não deixe de considerar a deterioração da condição fiscal dos nossos estados brasileiros. Agora mesmo, os estados brasileiros estão em negociação com o Congresso, com propostas sendo debatida na Câmara e depois no Senado, para uma moratória. Uma moratória, segundo os estados, porque não estão em condição de honrar os seus compromissos. Então, a decisão que adotarmos aqui não guarda apenas relação e impacto com o orçamento da União, guarda impacto também com o orçamento dos nossos estados, repetindo, pelo valor e pelo critério da vinculação e do efeito cascata. De acordo com estimativas elaboradas pela própria consultoria de orçamento do Senado da República, apenas a elevação do subsídio dos membros do Ministério Público Estaduais irá gerar um impacto nos estados superior a 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano, senhor presidente. Este impacto irá ocorrer em um contexto, em uma conjuntura de crise fiscal vivenciada pelo país. A deterioração das contas públicas fez com que a dívida bruta saísse, senhor presidente, de 54% do produto interno bruto em 2002 para 67% do produto interno bruto em 2015. E a perspectiva, senhor presidente, é de piora, em função do quadro recessivo por que vive o nosso país e em função do Estado brasileiro continuar contratando despesas, inclusive para além do tempo de mandato do governante, como se nós estivéssemos comprometendo não apenas o presente, mas também estivéssemos, por certo, comprometendo um futuro. Claro que nós não estamos tratando aqui apenas de uma matéria específica como essa, não. Nós estamos tratando do conjunto da obra e das dezenas de propostas que foram encaminhadas ao Congresso e que, salvo melhor juízo, continuarão sendo encaminhadas e que continuarão merecer de mim uma visão muito crítica e muito verdadeira, em que pese eu ter que me manifestar aqui nesse particular, um apreço extraordinário pelo papel que o Ministério Público Federal e Estadual cumpre em nosso Estado, em nosso país. Sabemos que, portanto, a questão fiscal brasileira vem de longe, senhor presidente. Nos últimos 20 anos, o gasto primário real da União cresce ao ritmo de 6% ao ano, muito acima do crescimento do PIB, ou seja, nós estamos gastando aquilo que não temos para gastar, senhor presidente. E quando se gasta aquilo que não se tem para pagar, o que se faz? No caso do governo, ele faz uma espécie de piquenique na sombra alheia. Quem tem que pagar a conta é o contribuinte. No caso do empreendedor privado, não. Quando ele está com dificuldade, o que ele faz é uma recuperação judicial ou mesmo uma falência, comprometendo, inclusive, a geração de emprego e oportunidade. O último resultado mensal, senhor presidente, do Tesouro Nacional é um reflexo desta triste narrativa, mostrando o pior mês de maio desde o início da série, que se iniciou em 1997. O pior resultado em quase 20 anos. No acumulado do ano, a receita líquida total caiu 5% em termos reais. Isto em um país que apresenta uma das maiores cargas tributárias do mundo, ou seja, onde não há espaço para aumento de impostos, porque até aqui muitas das deformações do Estado brasileiro foram corrigidas pelo aumento da carga tributária. Só que bateu no teto, senhor presidente, bateu no topo. E a sociedade brasileira não está disposta,
muito menos eu, como representante de parte da sociedade brasileira, de autorizar qualquer tipo de expansão de carga tributária, sobretudo num ambiente em que o governo, de uma forma geral, está expandindo a despesa pública, quando o que nós devíamos estar fazendo é cortando na carne e fazendo a economia necessária. A realidade dos estados, infelizmente, também não se apresenta de forma diferenciada, senhor presidente. É importante ressaltar que, ao tratar de questões financeiras atinentes a ente da federação, o Senado, que é a casa da Federação Brasileira, tem adotado o posicionamento de não permitir atos da União que possam aumentar encargos para os demais entes da federação. A exceção a esta regra seria nos casos em que houvesse a previsão de transferência de recursos financeiros em montante suficiente para o custeio de eventuais encargos transferidos. Exemplos de posicionamentos nesse sentido foram a aprovação, inclusive no plenário do Senado, da proposta de emenda constitucional, não apenas a 84, como a 128, ou seja, determinando que quando o Congresso brasileiro crie despesa para estados, ele também indique a fonte que vai financiar essas despesas, porque senão nós estamos aqui criando despesas, mas não estamos indicando a fonte que vai compensar essas despesas, contrariando, senhor presidente, propostas de emendas constitucionais que nós, senadores da República, aprovamos aqui no Senado e aprovamos aqui, inclusive, na Comissão de Justiça, ou seja, criamos a despesa, mas não indicamos a fonte. Ora, ao aprovar o reajuste proposto ao subsídio do Procurador-Geral da República e dos demais membros dessa honrosa instituição, em um contexto de crise fiscal sem precedentes, sem considerar os seus efeitos sobre os demais entes da Federação, me parece que seria um absoluto contrassenso, senhor presidente. Esse não é o momento. Esta é uma matéria inconveniente, senhor presidente, intempestiva. Nós estamos vivenciando um período de economia de pós-guerra. E no momento de pós-guerra, o que nós precisamos é socializar o sacrifício. O povo brasileiro que não goza, enfim, de estabilidade de emprego, ele paga com o seu emprego, ele paga com o sacrifício da sua família a recessão econômica, a carestia que solapa a renda. E nós, no setor público, estamos fazendo de conta que essa crise não é avassaladora e que essa crise não está trazendo enormes complicadores estruturais para o nosso país. Portanto, essa matéria não apenas no formal, eu disse aqui, é uma matéria que não pode tramitar, senhor presidente, porque ela é uma matéria que vem afrontando a lei de responsabilidade fiscal. Como é que nós afastamos a presidente da República porque violou a lei de responsabilidade fiscal e nós aqui fazemos de conta que a lei vale para uma e não vale para outros? Não consta, enfim, do processado as informações que a lei determina que possam se fazer presente para o nosso juiz de valor. Então, senhor presidente, por essas questões todas é que nós estamos apresentando um voto em separado, tá certo? Pela rejeição desta proposta, porque considero ela absolutamente impertinente, senhor presidente, inconveniente, intempestiva para com a realidade maior da sociedade brasileira. É como relato, senhor presidente, e concluindo pela rejeição desta proposta.